Fala galera, beleza? Tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo do canal Será o Veredito. Eu vou falar de um assunto muito sério nesse vídeo. Eu vou falar do caso Dória versus Enzo. E aí, você sabe do que se trata isso? Tá ligado nas redes sociais? Isso deu o que falar hoje. Vamos comentar um pouco sobre isso. Antes eu quero que você confira aí se você continua inscrito no canal, porque o pessoal já me dedurou, o YouTube está desinscrevendo pessoas. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever aí, ó. Clica nesse espaço vermelho, ative o sininho, comente, dê seu like e ajude o canal Será o Veredito a continuar aqui com os vídeos de esclarecimento sobre política e direito. Voltando ao tema do vídeo, eu vou fazer um breve resumo aqui, você já vai saber do que se trata o caso Dória versus Enzo. Enzo, para quem não sabe, é um youtuber que faz alguns vídeos sobre política, sobre direito, sobre comportamento. Ele fez um vídeo trazendo, vamos falar de uma maneira genérica, trazendo uma denúncia que ele repercutiu de outro meio de comunicação a respeito dos gastos da Prefeitura de São Paulo. Vamos colocar aqui de uma maneira resumida que ele levanta ali a questão, repercutindo, repito, uma matéria de outro meio de comunicação que ele coloca na descrição do vídeo, repercutindo essa matéria, falando sobre gastos irregulares da Prefeitura e vinculando o nome do Dória a isso. O Dória não gostou e o governador eleito de São Paulo processou o youtuber pedindo indenização por danos morais e pedindo retratação no canal do Enzo, né, na mesma medida, com a mesma intensidade e tal. Esse foi o processo. E agora a sentença chegou, sentença de primeira instância, ainda está passível de recurso, o advogado já garantiu que vai recorrer. Nós temos lá o grupo Youtubers de Direito, o advogado apareceu lá, está adicionado lá, trouxe informações sobre o processo, então dá para a gente fazer um vídeo com bastante credibilidade aqui, claro, sempre deixando as portas abertas para se alguém que queira defender o Dória, pode falar, vamos trocar ideia, mas por enquanto o único que falou foi o advogado do Enzo. E o que nós colocamos aí como informações relevantes desse processo? A juíza, a princípio a gente tem que considerar isso, a juíza que prolatou essa sentença, queria evitar falar muito juridiquês, né? Bom, enfim, a juíza que proferiu essa decisão, ela optou por fazer o julgamento antecipado da lide. Isso é um mecanismo normal, um instrumento processual absolutamente normal, tá na lei, doutrina explica, a jurisprudência aplica, não tem problema. O que é o julgamento antecipado da lide? É a opção da juíza de considerar as provas que foram juntadas no início do processo. Digamos na primeira fase, naquela fase postulatória, onde é juntada a petição inicial, a contestação. Então, só com essas provas ela já entendeu que o Enzo deveria ser condenado a indenizar o João Dória por ofensa à honra, por ofensa ao nome do Dória, tá? Por causa daquele vídeo. Vejam que num trecho da sentença, a juíza diz assim: sustentou o autor, que é o Dória, que o réu, Enzo, postou em rede social publicações nas quais a sua honra estava sendo denegrida de forma vexatória. Sustentou que se trata de postagem covarde, inadequada e inoportuna que busca vincular sua imagem a atos de figuras que ocupam a política. Argumentou que o réu praticou injúria e difamação, pois a postagem atingiu um número incalculável de pessoas, causando-lhe mancha na intimidade e na honra, configurando assim dano moral. O Enzo contratou o advogado, como eu já disse, o advogado já nos trouxe informações e a defesa diz o seguinte: assinala que não há existência de dano moral, que é um trecho da sentença, tá? Diz que a defesa assinala que não há existência de dano moral, pois não houve nenhuma violação de direitos de forma indireta ou hipotética e que a publicação se tratava de cunho político e não pessoal. Então, aqui entra o caso do julgamento antecipado da lide. Há aí uma visão crítica, claro que nós respeitamos a posição da juíza, o direito atende à dialética, muitas vezes duas ou mais posições são legítimas, baseadas nas interpretações possíveis da lei, do ordenamento jurídico, mas aqui a gente pode trazer uma visão crítica a respeito disso, né? Se o João Dória está alegando que houve um abalo emocional na sua honra, na sua intimidade, então seria razoável que ele comparecesse numa audiência para demonstrar isso. Foi isso que o advogado do Enzo pediu. E a juíza indeferiu, a juíza entendeu que não deveria marcar essa audiência, deveria julgar com base nas provas apresentadas no início do processo. Vou falar assim de uma maneira simples. Bem, dá para trazer uma visão crítica aqui, pessoal. Se houve um abalo emocional, que esse abalo emocional seja comprovado.
Se a juíza considerou apenas a conduta do Enzo, olha, basta a conduta do réu, não se precisa verificar se houve dano, o dano fica presumido. Dá para fazer uma visão bem crítica a respeito disso, embora a juíza não está isolada, haja outros julgados nesse sentido. Bem, aí é importante a gente, quando falar da honra do Dória, levantar uma outra questão. O que você acha, pessoal? Políticos, pessoas públicas que disputam cargos públicos, que gerem orçamento público, que ocupam prefeitura, governo, cargos públicos de destaque, podem ser criticadas ou não? E essas críticas podem ser contundentes ou tem que ser sempre uma crítica, sempre pensando na sensibilidade das pessoas? O que você acha? Bom, qual minha posição? Eu não gosto de fazer vídeo isentão, né? A minha opinião é a seguinte, pessoal. Homens públicos têm que se submeter com mais tolerância às críticas dos cidadãos. Ah, mas a crítica foi feita no YouTube. Não interessa. Hoje é uma plataforma do nosso tempo. O cidadão pode muito bem criar um canal no YouTube, é simples, é quase como criar uma conta de e-mail e pode emitir sua opinião. E se os homens públicos querem gerir cargos públicos, querem gerir orçamento público, querem ocupar cargos públicos, querem disputar eleições, que tolerem e se submetam ao crivo da opinião pública, porque isso fortalece o exercício da cidadania. A democracia se fortalece se deixarmos a população se manifestar. Se nós tentarmos cercear o direito do povo de se manifestar, e mais, pessoal, não é só o direito de um youtuber falar, é o direito do povo ouvir a opinião do youtuber. E nessa troca de informações, a democracia vai se consolidando, se fortalecendo. Por isso que isso está garantido lá na primeira emenda dos Estados Unidos, depois copiada na 14ª emenda, está garantido aqui na nossa Constituição. As democracias ocidentais prezam pela livre manifestação de pensamentos. Claro, não é um direito assim irrestrito, existem limites, mas para homens públicos, esse limite deveria ser bem amplo, na minha opinião, minha humilde opinião aqui. Eu acho, porque é só a gente pensar assim, ó, existem dois direitos fundamentais aí. O direito fundamental à honra do Dória e o direito à liberdade de manifestação de pensamento do Enzo, né? São direitos que, em tese, não têm hierarquia. No ordenamento jurídico eles estão no mesmo patamar. Só no caso concreto, numa situação real, que o juiz vai verificar se um deve prevalecer em detrimento do outro. Um prevalece e o outro cede passo. Nesse caso concreto, a juíza entendeu que a honra e a imagem do João Dória deve prevalecer e a liberdade de manifestação de pensamento do Enzo deve ceder passo, deve se recolher. Eu entendo o contrário, eu faço uma análise crítica com base no direito, dizendo o contrário. Homens públicos têm que submeter a críticas, não podem ter um nível de sensibilidade muito alto. E nós vemos aí que isso é baseado na cidadania, que está lá na Constituição, baseado na soberania popular, que está lá na Constituição, em todas as liberdades de manifestação de pensamento, de expressão artística que estão na Constituição. Então eu não estou tirando isso do bolso, da cartola, eu estou fazendo a análise com base na Constituição. Então, na minha opinião, seria razoável decidir a favor da liberdade de manifestação de pensamento, em favor do direito de livre expressão do youtuber e do direito de informação do povo brasileiro, que pode aprender e pode buscar informações nas redes sociais, certo? Agora, claro, é restrito esse direito? Não. Se o Enzo veiculou algo que é falso ali, eu acho que seria até razoável o Dória pedir um direito de resposta, pedir um espaço para se manifestar na mesma medida, né, com os mesmos inscritos e tudo mais, mas pedir já indenização em dinheiro, isso é para impedir o discurso, para impedir o youtuber de falar. Então seria razoável. Agora, se o Enzo não desse esse direito ao Dória, beleza, o Dória vai lá, move um processo, pede espaço, que é dado espaço. E assim a população aprende e se consolida a democracia. Na democracia, cargo público é encargo. Quem quer que se disponha a se expor, a colocar sua figura pública para ser submetida ao crivo da opinião pública, tem que ter uma tolerância maior com a crítica. Essa é a minha opinião. Valeu? Aceito opiniões contrárias, vamos debater. Inscreva-se e apoie o canal Será o Veredito. Valeu, forte abraço a todos.